Olá, aluno do 7º ano, tudo bem? Eu sou a professora Suzana Gomes, sou professora de língua portuguesa das unidades Zona Norte 1 e Zona Norte 2 e hoje a gente vai falar sobre o capítulo 14 da sua apostila. Esse capítulo vai tratar do aposto. Vocês já vieram trabalhando comigo e desde o começo do ano as classes gramaticais. Depois de estudar as classes gramaticais, falamos sobre as funções sintáticas. A gente começou a ver as funções dos termos dentro de uma sentença, dentro de uma oração. Então, vocês estudaram o sujeito, o predicado, conseguiram depois verificar as classificações que um predicado pode ter, então predicado nominal, predicado verbal, predicado verbo nominal. A gente verificou a transitividade dos verbos, então já sabemos muito bem o que é um verbo transitivo e quais são os seus complementos. Agora a gente vai começar a falar de acessórios. Você deve lembrar que na nossa última aula nós já começamos a tratar de um termo acessório, que era o adjunto adverbial. Hoje a gente vai continuar a falar sobre esses termos que são importantes para as frases, porque eles trazem um significado a mais para elas, mas eles não são essenciais para a frase fazer sentido, para ela existir. Então, nessa aula de hoje, você vai verificar como o aposto é um termo acessório e qual é a função dele dentro de uma sentença, dentro de uma estrutura nos textos que você vai ler, interpretar e escrever. Para construir esse conceito, eu trouxe aqui uma imagem, uma homenagem que a turma da Mônica fez ao Santos Dumont. E aqui tem uma frase: Santos Dumont, pai da aviação, nasceu em Minas Gerais. Aqui eu vou destacar essa frase aqui embaixo para vocês, para a gente começar a analisar alguns termos que aparecem aí para verificar quais são essenciais para essa frase existir, quais são acessórios e começar a classificá-los. Então aqui eu já consigo identificar quem é o sujeito, porque eu olho para o meu verbo e pergunto: quem nasceu? Já sei que é Santos Dumont, então Santos Dumont é o meu sujeito. Agora, se eu já achei o sujeito porque eu perguntei para o verbo, é claro que eu também já sei quem é o verbo, nasceu. Se eu digo nessa sentença aqui, Santos Dumont nasceu, eu tenho sentido completo? Sim, então significa que, nesse contexto, esse verbo é um verbo intransitivo, ele não precisa de complemento. Ora, se ele não precisou de complemento, se a frase só tem o sujeito, esse predicado verbal, com um verbo intransitivo, o que esse em Minas Gerais, por exemplo, é? Em Minas Gerais é um complemento do meu verbo? Não, Ele é um termo acessório. Lembra da nossa última aula sobre adjuntos adverbiais? Olha, ele é um termo acessório, ele está ligado a que termo da oração? Em Minas Gerais está ligado a Santos Dumont? Em Minas Gerais está ligado a pai da aviação? Ou em Minas Gerais está ligado a nasceu? A nasceu, Ele nasceu em Minas Gerais. Então, em Minas Gerais, nesse caso, é um adjunto adverbial. Por quê? Porque os adjuntos adverbiais são acessórios e eles se ligam a um verbo, a um adjetivo ou a um advérbio. Nesse caso, a um verbo. Então, aqui eu posso dizer com segurança que em Minas Gerais é um adjunto adverbial de lugar. Lembra? Porque a circunstância que ele atribui a esse verbo intransitivo é a de lugar. Dizer onde, em que lugar Santos Dumont nasceu. Agora sobrou aí um termo para a gente explicar, para a gente definir, para a gente classificar. O que esse pai da aviação é dentro dessa estrutura? Pai da aviação é o sujeito? Faz parte daquele sujeito? Faz parte do predicado? Ele está ligado ao verbo? Ele está ligado a um pronome? Ele está ligado a um substantivo? E aí, ele está ligado ao adjunto adverbial? Vamos pensar um pouco nisso nos nossos próximos slides. Mas aqui eu já quero ressaltar o primeiro ponto. Se eu retiro essa expressão, pai da aviação, essa frase faz sentido? Sim, Se eu digo Santos Dumont nasceu em Minas Gerais, a minha frase faz sentido. Agora, significa que pai da aviação não era importante? Não, Era uma informação importante. Vai ver que a pessoa queria dizer exatamente quem ele era, para você não ficar, mas quem é Santos Dumont? Não estou lembrando. Aí a pessoa, o pai da aviação, Então, essa informação é importante. Santos Dumont nasceu em Minas Gerais, já funcionaria. O que significa para a gente, nós já sabemos disso, que esse termo é acessório. Ou seja, eu posso retirar essa expressão daí que a frase vai continuar existindo. Então, a primeira coisa que a gente já sabe sobre esse termo aí, pai da aviação, é que ele é acessório. Vamos continuar para tentar construir esse conceito. Aqui agora, se você quiser anotar,
isso aí não vai aparecer exatamente com essas palavras na sua apostila. Então, anota no seu caderno aí. O que é o aposto, então? O aposto é uma palavra ou uma expressão, ou seja, pode ser mais de uma palavra, que exerce uma função junto a um substantivo, alguma coisa que tenha valor de substantivo, tá? A um pronome ou a uma oração. Então, diferente dos adjuntos adverbiais, lembra? Eu sempre quero que vocês façam essa construção de conhecimento sem deixar de lado tudo que vocês aprenderam até aqui. Quando a gente falou de adjunto adverbial, a gente viu que eles eram ligados a verbo, a adjetivo ou a advérbio. Aqui eu estou dizendo que o aposto vai estar ligado a substantivo, a pronome ou a uma oração, certo? Vocês já sabem o que é uma oração, né? Que é um enunciado que apresenta um verbo. Mas ele não vai estar ligado só ao verbo, vai estar ligado à oração inteira. E qual é essa função que o aposto pode desempenhar? Aqui eu coloco algumas. A gente até vai ver alguns tipos de aposto, mas a sua apostila não apresenta todos. Então, ao longo dos anos, você vai aprendendo outros tipos de aposto, tá? Hoje a gente vai trabalhar aqueles que a sua apostila apresenta. Então, essas funções podem ser de explicar algum termo que já apareceu na oração, pode ser de especificar, ou seja, a gente tem um termo que está muito genérico, né? Foi apresentado de uma forma muito geral e você vai individualizar, vai especificar aquele termo. Ele pode servir para resumir uma série de informações que já foi dada no texto, na oração, na sentença, ou ele pode enumerar alguma coisa que também já foi apresentada na oração anteriormente. Então aqui eu vou trazer 3 frases e quero mostrar para vocês a presença do aposto em cada uma delas, tá? Eu tenho aqui primeiro, olha, Santos Dumont, é uma estrutura parecida com o do slide anterior. Santos Dumont, persistente e corajoso, foi um inventor genial. Aqui eu posso tirar persistente e corajoso, que a minha oração vai continuar fazendo sentido, né? Então já vi que persistente e corajoso é um termo acessório, certo? Posso retirá-lo. Agora, você está vendo como o persistente e corajoso explica quem é Santos Dumont? Essa é uma função possível do aposto. Está ligado a um substantivo, né? Santos Dumont é um nome próprio, portanto é um substantivo próprio. E além de estar ligado a esse substantivo, está explicando, né? Apesar de não fazer parte desse sujeito, ele explica quem é esse substantivo, né? Que é representado nessa função da classe gramatical do sujeito, do substantivo. E agora, além dele explicar, veja bem, na segunda frase ele vai ter uma outra função, olha. Paz, alegria e sossego. Esses são os meus desejos no ano novo. Esses é uma palavra que retoma, ela resume as outras informações que já apareceram. Então, paz, alegria e sossego. Esses são os meus desejos no ano novo. Então, eu resumo aqui todas as informações que eu apresentei anteriormente. Mais uma vez, a função de aposto. Vê como eu posso tirar da frase? E aí eu teria que tirar a vírgula, né? É que eu coloco paz, alegria e sossego são os meus desejos no ano novo. Viu como esses é acessório? E aqui, por último, eu coloquei: comprei os itens que faltavam da lista escolar. Lápis, caderno e borracha. Aqui eu estou enumerando, eu estou apresentando de forma, através dessa separação por vírgula, né? Depois ali o E. Lápis, caderno e borracha são os itens que faltavam da lista escolar. Então, tá vendo que ele tem uma função em relação a um termo que já apareceu, mas aqui ele vai enumerar esses termos. A sua apostila, ela vai construir esse conceito a partir de um texto, tá? Que é uma notícia. Essa notícia vai falar a respeito de uma publicação de charges, né? E aí seria interessante que você assistisse também a aula de redação, porque eu quero que você saiba bem definir o que é cartoon, o que é charge, para a gente conseguir depois responder as próximas questões, tá? Então aqui essa notícia diz assim: nasce o jornal Mais Humor, o único impresso de charges do país. Aí vai falar quem são as pessoas e qual é essa publicação, né? J. Bosco de O Liberal participa do projeto ao lado de grandes cartunistas como Nani, Mairink e Amorim. 9 cartunistas e um jornalista brasileiros decidiram brincar com as agruras que afligem o cotidiano do país e do povo brasileiro. Então, cartunistas são os autores, os artistas que criam esses cartoons, e agruras são dificuldades, problemas, né, que afligem, ou seja, que fazem mal, que de alguma maneira afetam as pessoas do país. Eles criaram o Mais Humor, o único jornal impresso de humor da atualidade no Brasil, que tem circulação bimestral com distribuição gratuita. A publicação foi lançada no dia 5 de janeiro com a edição número 1 e trouxe
trouxe as páginas recheadas de cartoons e textos sobre o tema da saúde pública. Uma das estrelas do projeto é o cartunista carioca Nani, que foi redator da Escolinha do Professor Raimundo, que é um programa bem famoso, né? Mais antigo, mas ele andou reprisando um pouco. Desde a fase de Chico Anísio, que era o artista principal, o protagonista, né? E também na fase atual do programa. O representante do Pará no Mais Humor é o cartunista premiado J. Bosco de O Liberal. E aí aqui tem marcado com aspas porque é a fala de alguém, né? É uma citação, portanto. O papel do chargista é retratar a realidade de uma forma crítica e bem-humorada. O objetivo é levar os leitores a refletirem sobre a realidade. A charge é factual. Saiu a notícia, a gente retrata através do desenho. Explica J. Bosco, viu? Era uma citação daquilo que ele disse, né? O entrevistado. Depois vem mais uma citação. O Brasil sempre teve jornais de humor. A Careta, o Malho, o Pasquim e muitos outros. Alguns duraram 40 anos. O Pasquim durou 20. Nós estamos lançando um novo tabloide de cartoons e esperamos que ele tenha vida longa. Um desenho impresso é bem diferente. Nos dá a gostosa sensação de ver a obra de arte ali na nossa frente, parecendo que foi feita para nós. O jornal Mais Humor vem com um bom time de cartunistas que militam na nobre arte do riso, tratando de assuntos relevantes, ou seja, importantes. Freud disse que o humor não resigna, desafia. Então, resignar ele não faz você se conformar, né? Você acatar, você ouvir e não falar nada, ou ler e não fazer nada. Ele vai dizer que ele não faz isso, ele te desafia. E ele vai continuar dizendo, nós topamos o desafio. Esse desafio que foi proposto pela fala de Freud, né? E aí isso é uma fala agora do Nani. Outros cartunistas que fazem parte do Mais Humor são os cariocas Amorim, Mairink, Magon, Rogério e Ikenga, além do mineiro Alves e do paraibano William Medeiros. Juntos com o jornalista e escritor carioca Luiz Pimentel, eles montaram uma cooperativa para fazer o jornal, assumindo funções variadas de edição, redação, diagramação e administração. Todo mundo faz de tudo. Atualmente, a maior circulação acontece no Rio de Janeiro, onde residem quase todos os integrantes da Mais Humor. Em Belém, passará a ser distribuído na livraria da Fox a partir desta semana. No Brasil, há uma grande quantidade de cartunistas da melhor qualidade, espalhados por esse nosso enorme território. No entanto, todos dentro de uma infeliz realidade, a falta de espaço ou inexistência de veículos de comunicação impressa voltados para o humor gráfico. Trabalhar o riso, divulgar o riso na forma impressa é tão agradável para o leitor como também é para o artista. Foi pensando nisso que um grupo de 9 cartunistas e um jornalista se uniram em cooperativa para criar o próprio espaço, o Mais Humor. Resistir com mais humor pelo humor. Essa é a ideia. É com muito ânimo e alegria que eu faço parte dessa resistência, explica Mairink. A saúde entrou em risco na primeira edição do Mais Humor, com 16 páginas abarrotadas de cartoons e textos bem-humorados sobre o tema. Se rir for mesmo o melhor remédio, aproveite que o medicamento é grátis. Longa vida com Mais Humor, celebra William Medeiros. Já está sendo elaborada a segunda edição da Mais Humor com o tema da crise na educação. É um país sem educação, antecipa João Bosco. Então a entrevista fala sobre a primeira edição, já antecipa aí o que vai acontecer na segunda, né? E fala sobre o que trata essa nova publicação chamada Mais Humor, né? Bom, e aí ela vai perguntar, como notícia, esse texto que a gente leu agora apresenta um fato. E ele vai querer saber sobre quem, sobre o que, onde, quando e por quê. Então vamos lá, sobre quem? Sobre 9 cartunistas e um jornalista brasileiro. Esse brasileiro está no plural porque está concordando lá com 9 cartunistas e com jornalista. Agora sobre o que? Já sabemos sobre quem, sobre o que. Eles criaram o Mais Humor, o único jornal impresso de humor da atualidade no Brasil. Depois, onde? A maior circulação acontece no Rio de Janeiro, onde residem quase todos os integrantes da Mais Humor. Depois, quando? A publicação foi lançada no dia 5 de janeiro de 2019, com a edição número 1. Lembra? A gente leu isso também lá no texto. E por quê?
E aí ele vai colocar aqui, você pode até colocar isso entre aspas, porque é uma citação, né, de um dos entrevistados. Resistir com humor, trabalhar o riso e divulgar o riso na forma impressa é tão agradável para o leitor como também é para o artista. E aí depois aqui tem até uma pergunta que a apostila vai fazer que é respondida na aula de redação, né? Porque você vai ver, será que charge e cartoon são tratados como sinônimos? Você concorda com isso? Porque a apostila vai mostrar nesse texto que para algumas pessoas essas duas coisas são sinônimos, né? Essa pessoa vai tratar charge e cartoon como a mesma coisa. E aí, você concorda? Já assistiu a aula de redação? Dá uma olhadinha lá que essa resposta vai aparecer. E depois, muitos nomes são citados na matéria. Transcreva. E aqui, jornais brasileiros de humor, quais são os que aparecem no texto? A Careta, o Malho, Pasquim e Mais Humor. E os participantes do projeto? Nani, João Bosco, J. Bosco, Amorim, Mairink, Magon, Rogério, Ikenga, Alves e William Medeiros, além do jornalista Luiz Pimentel. Agora, segundo o texto, qual é o papel de um chargista? Aqui está entre aspas, porque essa resposta vem também na explicação do entrevistado. Então, tem uma citação aqui. Ele diz, o papel do chargista é retratar a realidade de uma forma crítica e bem-humorada. O objetivo é levar os leitores a refletirem sobre a realidade. A charge é factual. Saiu a notícia, a gente retrata através do desenho. Então, ele acha que o papel do chargista é observar a realidade e, dentro da charge, fazer o leitor perceber uma crítica a essa realidade e que também ele possa construir um pensamento crítico, né? Número 2. Quem expressa sua opinião é a jornalista, autora do texto? Explique. Não, né? Eu acabei de falar para vocês. Trata-se da opinião de um entrevistado. Nesse caso foi o J. Bosco, cartunista paraense. Na notícia, a jornalista não expõe opiniões pessoais nesse caso. Aí a apostila vai continuar. Considere a seguinte frase. O Brasil já teve vários jornais de humor. A Careta, o Malho, o Pasquim e muitos outros. Número 1. Identifique na oração o sujeito e o predicado. Então aqui, dentro dessa estrutura que a gente apresentou aí em cima, tá? Qual é o sujeito? O Brasil. E o predicado? Já teve vários jornais de humor. A Careta, o Malho, o Pasquim e muitos outros. Depois... Número 2. Para que serve a expressão a Careta, o Malho, o Pasquim e muitos outros? Para identificar, lembra que a gente falou sobre isso no segundo slide, né? Para identificar ou exemplificar quais são os jornais a que o autor da frase se refere. Então, você percebe que aqui eu já tinha explicado dentro do meu próprio predicado, né, que o Brasil já teve vários jornais de humor. Então, eu já falei que existiam esses vários jornais de humor. Agora, a Careta, o Malho, o Pasquim e muitos outros são esses jornais de humor. Então, tá vendo como aqui eu estou exemplificando para retomar um termo que eu já apresentei? Certo? Eu já tinha apresentado, já tinha dito, né, que o Brasil já teve vários jornais de humor. Essa outra informação, ela exemplifica, ela retoma, ela faz referência a alguma coisa que já tinha aparecido na minha estrutura, na minha sentença. Número 3. Essa expressão faz falta na estrutura da oração? Não. Lembra que a gente falou? Se é acessório, o aposto é acessório, ele não vai fazer falta na estrutura da oração. O que isso significa? Que eu posso retirar e a minha frase vai continuar fazendo sentido. Eu poderia dizer apenas, o Brasil já teve vários jornais de humor. Já faria sentido, né? Então, ele não faz falta para a estrutura da oração. E o quarto pergunta, e para o sentido, há alguma contribuição? Aí sim, para o sentido faz, assim como o adjunto adverbial, que também é acessório, mas muda o significado dos termos. Aqui eu digo, sim, há contribuição para o sentido, pois a expressão pode esclarecer para o leitor quais são os jornais humorísticos que o Brasil já teve e, se ele não os conhece, passa a conhecê-los. Então faz toda a diferença ele aparecer, porque traz mais significado, mas ele não é essencial para essa frase existir, ele não faz falta para a estrutura da frase. Agora eu vou começar a falar sobre os tipos de aposto. Eu coloco embaixo o print da sua apostila para você ver como é que a apostila apresenta esse conteúdo, mas você também pode copiar a minha explicação e as duas frases que eu coloquei, tá? Primeiro,
Aposto enumerativo, é o primeiro que a gente vai estudar, ele enumera as explicações sobre um termo, sendo separado por vírgulas. Então, aqui eu tenho uma oração já completa, veja, na mochila trazia o que prometeu. E aí eu tenho livros, estojo e um fichário. O que é que livros, estojo e um fichário faz? Ele enumera de maneira a explicar um termo que já apareceu. O que é livro, estojo e um fichário? São as coisas que a pessoa prometeu, tá vendo? Ele está enumerando as explicações sobre um termo. Veja que aqui o aposto é o que está de azul, tá bom? O que está de vermelho é a minha oração, que pode ter sujeito, que tem predicado, que tem objeto, tem verbo, tá? O que está marcado de azul aí é o aposto. Aí aqui embaixo a apostila também vai marcar sua explicação e tem duas frases lá para você comprovar a semelhança, né, de função com a que eu coloquei. Segundo tipo é o aposto recapitulativo. E aqui esse P não é mudo, tá? É recapitulativo. E a explicação é, ele resume os termos anteriores do enunciado. Lembra que eu falei que essa é uma função possível do aposto, né? Resumir um termo que já tinha aparecido. Então aqui eu tenho segurança, educação e saúde. Tudo isso são prioridades para a melhoria de um país. Então, o que é o tudo isso? É um resumo das coisas que eu já tinha apresentado. Tudo isso é segurança, educação e saúde, né? Ele resume os termos que já foram apresentados no meu enunciado. E eu poderia retirar da frase, ver como ele é acessório. Eu tiraria os dois pontos também, né? Eu posso dizer, segurança, educação e saúde são prioridades para a melhoria de um país. Depois, saúde e paz. Esses são os meus desejos. Eu posso tirar esses daí e dizer saúde e paz são os meus desejos. Mas aqui esses resume saúde e paz. Depois, o terceiro tipo de aposto é o aposto explicativo. Ele oferece uma explicação sobre um termo anterior. E aqui eu tenho a geografia. Vê como é que eu posso tirar essa expressão que está em azul. Eu poderia dizer só, a geografia é uma disciplina fundamental. Eu já teria uma oração com sujeito e com predicado, né? Aqui é um predicado nominal, porque eu tenho o verbo de ligação e um predicativo do sujeito, mas eu já tenho uma estrutura completa. O que esse estudo da superfície é? Um termo acessório. Esse termo está ligado a quê? Está ligado à geografia, não é isso? Está explicando a geografia. Ele não pode ser um adjunto adverbial, porque ele não está dando uma circunstância a um verbo, nem a um adjetivo e nem a um outro advérbio. Ele está sendo ligado a um substantivo. Aqui, nesse caso, ele é um aposto explicativo. Eu digo que a geografia e explico o que é a geografia. A geografia é um estudo da superfície terrestre. Lembra lá do nosso primeiro slide que eu coloquei Santos Dumont, pai da aviação. Lembra? Pai da aviação fazia o que ali? Explicava quem era Santos Dumont. Depois, Cláudia, e aí eu explico quem é essa Cláudia. Não é qualquer Cláudia. Que Cláudia você está pensando que é? É a Cláudia da administração. Cláudia, da administração, pediu para comparecer ao escritório. Depois, o quarto tipo de aposto é o aposto especificativo. O que é especificar? Ele vai individualizar algum termo que apareceu de uma maneira mais genérica, mais geral. Então, olha aqui, olha, eu tenho o apresentador, aqui eu vou usar Faustão para explicar, para especificar, vamos sempre chamar assim, tá? Para especificar quem é esse apresentador. Porque se eu falo o apresentador continua na Globo, que apresentador é esse? Eu vou especificar esse termo. Por quê? O apresentador é muito genérico, né? Então, se esse termo é muito genérico, eu preciso especificar. Dá uma olhadinha que o aposto especificativo ele tem uma característica especial, ele não vai ter vírgula, tá vendo? Ele vai atribuir, ele vai especificar, ou seja, individualizar um termo sem precisar ser separado por vírgula. Então, ó, o apresentador Faustão continua na TV Globo. Eu individualizei, não é qualquer apresentador que eu tô falando, não tô falando do Luciano Huck, eu tô falando do Faustão. E depois, a Avenida Paulista é lindíssima. Por que isso é um aposto? Eu posso tirar da frase? Posso. A avenida é lindíssima. Essa frase existe, né? Eu não digo que ela não mudou significado, mas ela existe. A avenida é lindíssima. Então, esse termo aí é acessório. Coloco esse termo acessório na frase
Percebo que ele está ligado a um substantivo, poderia ser um pronome, poderia ser uma oração, mas nesse caso aí é um substantivo, avenida, e vejo que ele está individualizando, ele está especificando. Olha, eu não estou falando de qualquer avenida, estou falando especificamente dessa avenida aqui, a Avenida Paulista. E agora vamos praticar esses conceitos com as atividades da sua apostila, tá? Ela diz assim: amplie as frases acrescentando um aposto aos termos destacados. Então, você tem que dar um aposto só para os termos que estão em negrito aí, tá? Essa, obviamente, é uma resposta pessoal, tá? Eu vou criar aqui uma resposta com você e você pode fazer baseado na minha, mas não precisa ficar idêntico. E aqui, um novo artista integrou o grupo. Aqui você percebe que eu preciso criar um aposto, pode ser qualquer um deles, desses 4 que a gente estudou, mas tem que estar ligado a um novo artista. E aqui, olha, um novo artista integrou o grupo. Eu criei um novo artista, o paulista Cleiton Esteves, integrou o grupo. Você pode ver que aqui o paulista Cleiton Esteves vai explicar esse meu termo que já tinha aparecido, né? Um novo artista, e eu vou aqui explicar quem é esse artista, integrou o grupo. Letra B. O lançamento do jornal será na quarta. Eu tenho aqui já marcado em negrito quarta e eu preciso criar um aposto para essa informação. E aí eu coloquei: o lançamento do jornal será na quarta, dia 5 de julho. Letra C. Apenas um talento é necessário. E aí eu tenho que criar um aposto para apenas um talento. E eu coloquei: apenas um talento, a arte de desenhar, é necessário. O aposto, muitas vezes, ele é marcado por essa pausa, né? Exceto o aposto especificativo, que eu mostrei no final, lembra? Que aí era, por exemplo, o apresentador Faustão, a Avenida Paulista, ele não tinha vírgula, não tinha travessão. Mas, no geral, o aposto é separado por vírgulas. E aqui eu tenho por travessão. Também é uma pausa, né? Apenas um talento, a arte de desenhar, é necessário. Letra D. Eis os alunos indicados para visitar o jornal. E aí eu tenho que criar um aposto para os alunos. Eu vou colocar: eis os alunos indicados para visitar o jornal. Victor, Melissa e Ana Maria. Então, tá vendo que aqui eu vou enumerar a explicação de quem eram esses alunos, né? Eu criei um aposto numerativo. E letra E, a cidade se divertiu com o lançamento. Aqui eu criei um aposto especificativo, sem vírgula, olha. A cidade do Rio de Janeiro se divertiu com o lançamento. Por que isso aqui é um aposto especificativo? Porque eu não estou aqui dizendo que foi qualquer cidade. Eu individualizei, eu especifiquei que cidade foi essa, a cidade do Rio de Janeiro. Número 11. Leia e analise qual é a função do aposto no período a seguir. Ou seja, a gente já viu todas as funções possíveis que um aposto traz para uma oração, né? A gente já percebeu que ele não é um termo independente, ele depende dessa oração, porque ele vai exercer uma função em relação a ela. E aqui ele quer saber que função é essa. E aí o período que ele vai apresentar é: o Jornal Mais Humor vem com um bom time de cartunistas que militam na nobre arte do riso, tratando de assuntos relevantes. Aqui, vocês conseguem identificar qual é o aposto? Veja bem, eu digo: o Jornal Mais Humor vem com um bom time de cartunistas que militam na nobre arte do riso, tratando de assuntos relevantes. Você consegue perceber que se eu tirasse o mais humor, a frase continuaria existindo? Portanto, ele é acessório? Veja, o jornal vem com um bom time de cartunistas que militam na nobre arte do riso, enfim. Aqui, esse mais humor é acessório, mas ele está trazendo uma informação, não tá? O que ele está fazendo aqui? Ele está especificando. Ele está dizendo pra gente que não é qualquer jornal que vem com um bom time de cartunistas. É esse jornal, o Jornal Mais Humor, que traz essa equipe. Certo? Então, tá vendo como é que ele especifica um termo mais geral? Bom, o que nós vimos na nossa aula de hoje, nós estudamos primeiro o que é o aposto, então quais são as funções desse termo, né? Para que ele serve dentro de uma oração. Depois nós vimos que o aposto é um termo acessório, portanto ele pode ser retirado da frase e a frase continua fazendo sentido. Isso significa que ele não é importante?
Não, né? Ele pode trazer uma informação a mais, ele pode resumir uma informação que apareceu anteriormente, ele pode especificar um termo que apareceu anteriormente, então ele é importante, mas sem ele a frase continua sendo gramatical, ou seja, continua existindo. Depois nós vimos cada um dos tipos de aposto que a sua apostila trabalha. Então nós falamos sobre o aposto enumerativo, que é aquele que vai, portanto, enumerar a explicação das coisas que já apareceram, né, no enunciado. Ele pode ser um aposto recapitulativo, que muitas vezes também aparece com o nome resumitivo, tá? Em alguns exercícios que você encontrar fora da sua apostila, esse termo pode aparecer, que é quando você recapitula, resume, traz de volta as informações que apareceram anteriormente de forma resumida. Pode ser um aposto explicativo, quando ele explica algum termo que apareceu anteriormente, ou especificativo, quando ele vai individualizar um termo que foi apresentado anteriormente de forma mais geral. Bom, agora onde é que você vai praticar esses conceitos que a gente viu na aula de hoje? Eu recomendo que você acesse o portal da escola para ter acesso, portanto, às aulas gravadas, ao material extra e também sempre assista às aulas ao vivo. Você vê que aqui nessa aula de hoje tem aula que a gente nem consegue trabalhar tantos exercícios da apostila. Então, hoje eu ainda consegui fazer alguns exercícios da parte inicial, mas na aula ao vivo a professora certamente falará sobre os exercícios, né, as atividades finais. Então é importante que você assista para tirar todas as suas dúvidas, porque lá você tem um professor para explicar e tem um professor disponível no chat também para tirar as dúvidas que possa surgir, né, ao longo das explicações ou que tenha ficado hoje aqui depois das coisas que eu falei, certo? Então é isso, meu amigo. Eu sei que esse é um tempo bem difícil, muito diferente, para o qual você não estava preparado, mas eu acredito em você, sei que você está se esforçando e que você vai conseguir se adaptar. Continue estudando, contem com seus professores e eu espero que você fique em casa, que você fique bem e que você fique com saúde. Um beijão, até a próxima aula. Tchau, tchau.